É cantor cristão? Não, eu acho que é Alberto não. O nosso pastor lá nos Estados Unidos. Ah, sim. Várias daqueles. A maioria das músicas naquele horário são músicas que eu ia escutar. Tem vários cenários que ele viu nos Estados Unidos. Mas ele perguntou especificamente sobre as danças. Se usava o cantor cristão, como era. Porque na verdade o cantor cristão é um tipo dadaísmo que foram unidos e fizeram nada. É justamente o que eu final. Na minha igreja. Juntaríamos e pastor, reunimos e fazem nada. Esses cenários são. Tem grupos evangélicos que fazem cenários assim. Muito bem, no campo cristão. O paganismo é mais melodico por causa do preço, mais acessível. O cantor cristão é raridade. Não, a gente, parece que eu subi, depois que tirou o pé de aço, a caríssima agora, o cantor cristão. Não, a cara tem que ter um pé de aço ainda. Eu fico imaginando o mercado de não tem conferência. Isso, é isso que eu estou dizendo, isso mesmo, ele é um para Bíblia, totalmente novo, mas agora, não sei se Na época, o caso do frete, na época, ficou mais de 100 reais. Mas sem frete, queria 57. hoje tiraram. Para o Nordeste, é só para Jaboatão e Recife, somente os que eu tirei para trás. Para as regiões, Agreste, Também tem que durar mais um a pouquinho. gente está centralizado. Esse mercado de depende de quem você pergunta. Depende de quem você pergunta. Tá bom, gente. Vamos começar a terminar e vamos abrir até 352, 352 para iniciar o joinha. 352. Minha alma canta melodias. 352. 352. Eu tenho de Jesus um canto, por mandado lá do céu, um canto cheio de vitória, por
oração. Então, vamos estar orando pela família nesse momento. E vamos também orar pelo culto hoje. E vamos ter outro espírito de oração hoje antes de terminar. Tá certo? Lucas, por favor, nos lê essa oração. Santo Deus, Pai amado, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez convocados, para aprender a tua palavra. Agradecemos também, Pai, pelas misericórdias que tu nos tem visitado, Pai Santo, mesmo que não merecemos, Pai, e também, Pai Santo, nós pedimos que possamos estar abençoando, Pai Santo, a saúde, Pai, da sogra, do pastor James, que possamos ficar com ela, Pai Santo, o pastor James também abençoe, também nos Pai. Desde o momento que passamos com direito, Pai, seja seu médico por excelência. Pai Santo, abençoa cada um dos irmãos aqui presentes, Pai, e aqueles que estão enfermos, Pai Santo, necessitados, possa estar com eles também, Santo Deus, sendo seu médico por excelência também, Pai. Nós te oramos, Santo Deus, pelo teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. E peço que continue orando por várias pessoas que estão doentes. A minha família tem 3, a gente está cuidando lá em casa, mas temos também boas notícias. Parece que tudo está dando certo para o irmão Joel encontrar um apartamento. Então, se Deus quiser, na segunda-feira, vamos estar fechando o negócio e vai poder, eu digo fechando, nós estaremos fechando apenas porque eu estou ajudando, vai ser ele fechando, só eu fazendo o trabalho como intérprete. Então, peço que vocês continuem orando pela situação segunda-feira, especialmente, que tudo vai dar certinho e que ele vai poder fechar o contrato e daí vai poder, quando chegar com a esposa ou o filho, já pode entrar na casa. Então, vamos estar lembrando isso também. Sábado vocês têm união feminina, né? Sábado, 7h30, aqui na igreja, as mulheres têm união feminina, todo das mulheres aqui na igreja, sábado, 7h30. Também estamos planejando para participar do culto, dos cultos do aniversário, da conferência de aniversário lá em Carolina, dia 12 de outubro. Então, se você está pretendendo, querendo participar, precisamos que você coloque seu nome aqui na lista, para que nós podemos planejar o transporte. Mesmo que você planeje levar seu próprio carro, por favor, coloque seu nome na lista, a gente pode saber quantas pessoas estão planejando ir. Vou anunciar de novo domingo, e domingo que eu vou dizer até quinta-feira. Quando chegar quinta-feira, se seu nome não está na lista, você não vai conosco, entendeu? E eu não posso garantir que vai ter janta aquela noite. Por quê? Porque eu preciso dar o número para o irmão Josiel, para que podemos fazer os planos para a comida. Então, eu vou anunciar domingo até a próxima quinta-feira, não de hoje a 8. Preciso seu nome na lista para que nós podemos fazer os planos para ir, posso saber quantos carros e tudo isso que vão precisar. Para ir aquele sábado para o culto lá, os cultos das atividades lá em Caruaru, dia 12 de outubro. Então, por favor, coloque seu nome na lista para participar. Nós queremos fazer também domingo. Eu vou anunciar como igreja, eu quero conversar com o pessoal, com os membros, porque estamos pretendendo alguma coisa, alguma oferta para aquela noite. Então eu quero que nós falamos com a igreja e como nós podemos participar naquela oferta, tá certo? Então vamos cantar algumas músicas hoje à noite antes do estudo, daí depois do estudo vamos ter o nosso tempo de oração, tá certo? 329, bendita, ó bendita, glorioso Deus. 329, ó bendito luz de Deus. 329, 3, 2, 9, ó bendita luz de Deus. 329. Que bendita, que gloriosa luz, é mais bela que a do dia, ilumina as almas a seguir.
no livro de Atos, capítulo 5. Vamos já entrar na lição hoje à noite. Vamos já entrar na lição. E daí, depois da lição, vamos fazer nossos pedidos de oração e nosso tempo de oração. Hoje à noite, vamos entrar na lição. E hoje à noite vamos continuar os nossos estudos sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós temos estudado isso semana passada e nós estamos continuando do estudo hoje à noite, a segunda parte. Nós teremos pelo menos 3, talvez até 4 ou talvez até 5 partes dessa lição. Geralmente eu faço essa palestra, ou ia fazer essa palestra em Salvador, a conferência lá, mas infelizmente o furacão atrapalhou isso. Então eu não queria deixar de ensinar a matéria, e eu pensava, seria bom que a gente estudasse isso bem aqui, porque surgem muitas perguntas quando tratamos do assunto. Então nós queremos entender bem o assunto. Então, no seu lugar, em Atos capítulo 5, hoje à noite nós vamos ler, daqui a pouco, não agora, daqui a pouco nós vamos ler os primeiros 11 versos de Atos capítulo 5. E nós vamos falar um pouco mais sobre o assunto, mas antes disto, antes de ler o capítulo 8, eu quero que nós façamos apenas uma pequena recapitulação do que nós já aprendemos, para que nós podemos continuar. Lógico, em Mateus capítulo 12, 22 a 37, nós temos aquela passagem maior que trata o assunto, e os 2 versos que sempre pessoas usam quando tratam desse assunto são versos 31 e 32 de Mateus 12. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então nós temos aqui, todo mundo chama do pecado imperdoável. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. E é isso onde cria aquela confusão. Porque o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? É uma coisa que um salvo pode fazer. Estamos perguntando muitas vezes, ou pessoas nos perguntam. Então devemos entender bem o que é que significa essa ideia de blasfêmia. Então tratamos semana passada um pouco sobre a definição. O que era blasfêmia? A palavra. Não estamos dizendo aqui blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós estamos apenas falando do significado da palavra blasfêmia em si. Porque para entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, nós temos que entender primeiro o que é blasfêmia, não é? Não é? Tem que saber o que é blasfêmia. Primeiro, blasfêmia, nós falamos toda a palavra, atitude injuriosa contra uma divindade ou religião, atribuição de defeitos a Deus ou negação de qualquer dos seus atributos, dito insultuoso, ofensa, calúnia, difamação, praga, estas coisas. Daí falamos sobre as palavras bíblicas. Porque a palavra blasfêmia, no dicionário português, pode ter um significado muito diferente do que a palavra usada na Bíblia. Então, vamos olhar nisso também. Blasfêmia no Novo Testamento, no contexto que nós estamos tratando na Mateus 12, quer dizer calúnia, difamação, especialmente contra Deus, maledicência, ou também o verbo de caluniar, ou difamar, e falar impiamente. Nós usávamos ou olhamos na palavra calúnia, que quer dizer imputação mentirosa que ofende a honra ou a dignidade de alguém. Difamação é ato efeito de difamar, ato efeito de desacreditar alguém publicamente. Daí falamos de maldicência, a qualidade de maldizente, ato de dizer mal, difamação ou murmuração, como essas coisas. E semana passada nós tratamos a palavra no Velho Testamento também, a palavra em hebraico, blasfemar. E essa aqui literalmente quer dizer perfurar ou furar com violência,
ou figurativamente especificar, designar ou amaldiçoar. Também nós usamos essa palavra também semana passada, amaldiçoar, de ser ou causar, de ser menor, leve ou pequeno, fazer ou trazer ao desprezo. Nós tratávamos, se lembra, no fim do culto semana passada, no fim do estudo da semana passada, o que foi que tratávamos? Tratávamos aquela história em Levítico onde os dois estavam brigando e o jovem acabou falando mal ou blasfemando o nome de Deus, blasfemando e amaldiçoando o nome de Deus. E se lembra que eu falava um pouco do nosso jeito de usar o nome de Deus em vão? E a nossa tendência muitas vezes, e eu sei que por muitos de nós pesou um pouco quando eu falei disso, porque é costume da gente muitas vezes, simplesmente, de fazer assim. Daí nós tratamos semana passada o que Adão fez quando ele apontou a Deus e disse: a mulher que tu me deste, apontando a Deus, designando Deus, dizendo que a culpa foi de Deus, quando a culpa não era de Deus, do pecado dele. A culpa foi dele mesmo. A razão que isso é importante é que nós temos que diferenciar entre blasfemar e outras coisas. Lembrando que blasfemar, de acordo com o Velho Testamento e o Novo Testamento, é cutucar, perfurar, furar, estamos dando aquele dele, apontar e culpar, falar mal de Deus. Agora, falando nisto, lembrando disto, lembra que estamos falando blasfêmia contra o Espírito Santo, não é? Então, isto é significante do que estamos tratando ali, certo? Agora, nas próximas lições, não vai ter tempo, nós vamos estar perguntando o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Verdadeiramente é um pecado sem perdão? Ou pode ser cometido por alguém hoje em dia? E também a pergunta vem: a questão de Ananias e Safira. Alguém já perguntou, não sei, você já perguntou sobre Ananias e Safira e o que eles fizeram? Agora, hoje à noite, nós vamos tratar Ananias e Safira. Será que Ananias e Safira cometeram um pecado imperdoável? Será que Ananias e Safira morreram sem perdão e foram lançados no inferno? Será que eles perderam a sua salvação? Essas são perguntas que pessoas fazem a nós, especialmente em relação a este casal, Ananias e Safira. E é justamente isto que eu quero que nós entendamos hoje à noite, antes da gente falar mais sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o caso de Ananias e Safira é um caso diferente de muitos que nós encontramos na Bíblia. Então, pessoas podem surgir. Obviamente, dá para entender que esse casal parece que eram salvos, membros da igreja em Jerusalém. Mas morreram. E morreram por causa de um pecado. E lá vem pessoas perguntando: perderam a salvação? Foram lançados no inferno? Não tiveram chance de pedir perdão, não foi? Morreram na hora. Vamos ler, tá certo? Atos capítulo 5, versos 1 até 11. Atos capítulo 5, versículos 1 até 11. Vamos ler a passagem hoje à noite. Se vocês quiserem me ajudar, vou ler versos 1 e 2, daí cada um pode ler 2 versos hoje à noite se quiser ajudar. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e teve parte do preço, sabendo também sua mulher
e levando a parte, a depositou aos pés dos apóstolos. 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste então desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. 5 e 6. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. 7 e 8. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, venderes por quanto aquela herdade? E ela disse: sim, por tanto. 9 e 10. Então Pedro lhe disse: porque vi que entre vós vos cercaste para tentar o Espírito Santo. O Espírito do Senhor os pés e sepultarão o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, achavam na morta e levantaram-a para fora, a sepultura junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Agora, rapidamente vamos ver a história. Você teve um casal, Ananias e Safira. Lógico, pelo que a gente pode entender, membros da igreja em Jerusalém. Venderam uma herdade, um terreno, uma casa, a gente não sabe exatamente o que foi, mas foi algo que era deles, pertencia a esse casal, sim ou não? Venderam. O que foi que faziam? Entre os dois, decidiram levar uma parte desta herança e levar até os apóstolos e colocar como oferta para a igreja de Jerusalém. Foi isso? Estou entendendo a história bem. Só que não foi todo o preço, não foi? Foi só uma parte. Faço uma pergunta. Precisava levar todo o preço da venda para a igreja? Não. Por que não? Porque era o dinheiro deles. Porque era o dinheiro deles, certo? Certo. O que mais? Não era uma coisa voluntária, não era forçada. Era uma oferta voluntária, então não foi forçada, certo? O que mais? Era entre eles e Deus quanto eles deram naquela oferta, não foi? Não era o dízimo, é diferente, não era o dízimo. O dízimo pertence a Deus, certo? O dízimo pertence a Deus. Essa é uma oferta extra voluntária entre eles e Deus, não foi? Qual foi o problema? Tentar esconder dos irmãos da igreja, dos apóstolos. Quem queria esconder? Morgan? Eles queriam se amostrar dizendo que era o preço total. Eles queriam se mostrar dizendo que era o preço. E além disto, vieram, não uma vez, mas 2 vezes. Dividiram. Não. Imagina assim. Podia ter dividido a oferta em 2 partes, não podia? Tem qualquer problema com isso? Não. Podia ter entregue 2 vezes também, não podia? Podia. O problema é
no coração deles, maquinaram entre os dois de mentir sobre o preço. De dizer que era X, quando realmente não era X. Era 2 vezes X. Qual foi X a gente não sabe. É interessante, a Bíblia não conta o preço, não conta a quantidade, não conta nada disso. Não foi? O preço da herança poderia ter sido R$5. Não podia? Porque, na verdade, o valor do preço não foi o problema. Foi a mentira sobre o valor do preço. Esse foi o problema. Não foi? Então, chegaram, entregaram Ananias primeiro. O homem foi primeiro. Chegou lá, Pedro perguntou: foi tal preço? Sim, foi tal preço. Pedro disse: não, senhor, vai morrer agora. Aí morreu. Moços chegaram, levaram o corpo dele, enterraram o corpo dele. Todo mundo plasmado. 3 horas depois, lá vem a querida. E a querida entrou, Pedro fez a mesma pergunta: foi X? Foi X. Morre. Morreu, levaram o corpo dela e entregou. E a Bíblia diz, interessante, a Bíblia diz que o temor caiu sobre toda a igreja. Não foi? Isto é significante para nós. Muito significante para nós. Eu vou dizer o que daqui a pouco, certo? Primeiro, devemos avaliar e esclarecer algumas coisas sobre a situação da Ananias e Safira. Primeiro, foram salvos que não perderam a sua salvação. Ponto final. Podem colocar o ponto exclamação, qualquer coisa que você quer colocar. A salvação não se perde em nenhum canto na Bíblia. E não vai começar aqui. Foram salvos, membros da igreja, não perderam a sua salvação. Vamos olhar o porquê. Primeiro, porque a Bíblia diz, como Paulo falou: eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que dia? O dia que você morre, ou o dia que Deus leva você no arrebatamento como salvo. Mas uma vez que depositou a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador, a Bíblia não dá brecha sobre a perda de salvação. Ponto final. Certo? Agora, segunda coisa. Obviamente eram membros da igreja em Jerusalém, pois participaram das ofertas sendo oferecidos em Atos capítulo 4. Volto para Atos capítulo 4, veja verso 34 a 37. Veja o movimento que estava acontecendo na igreja. A igreja era bem jovem. A igreja tinha iniciado aqui, ou não iniciado, mas acrescentado aqui. A igreja iniciou com Jesus Cristo, mas a igreja aqui estava crescendo, estava começando a expandir as suas fronteiras, estava indo para outros lugares. Deus estava fazendo um grande movimento dentro da sua igreja, ali em Jerusalém. 3.000 pessoas aceitaram Cristo, foram acrescentados à igreja num dia só. Mais tarde, mais 5.000 também foram acrescentados à igreja. Grande movimento que Deus estava fazendo. Em capítulo 4, versículo 4, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos não estavam ali pedindo isto. O povo, querendo ver as necessidades serem supridas, vendo as necessidades, eles disseram: eita, eu tenho uma coisa aqui, eu posso vender, posso trazer para os apóstolos, e daí Deus pode ajudar. Essa aqui, eu quero esclarecer alguma coisa, essa é diferente do que socialismo. Em socialismo, o governo diz para você: você vai pagar impostos para ajudar os pobres. Aqui foi completamente voluntário. Todo mundo fez porque foram movidos por Deus, por sua própria vontade de fazer. Ninguém precisava fazer para eles fazer isso. Bem diferente. Bem diferente. Verso 35.
e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então essa aqui foi uma coisa que muitos estavam fazendo. Barnabé foi visto como um desses, foi destacado aqui em capítulo 4, mas em capítulo 5 lá vem a necessidade, fazendo a mesma coisa. Muito bem. Até que mentira. Vieram e depositaram sua oferta aos pés dos apóstolos, revelando a sua sujeição, a sua submissão à autoridade dos apóstolos. Descrente teve alguma submissão aos apóstolos? Não. O descrente não teve nenhuma sujeição, nenhuma submissão aos apóstolos. Mas os membros da igreja, absolutamente, os salvos daquela época, absolutamente deveram submissão à autoridade dos apóstolos. Biblicamente falando. Então a necessidade tem que ser salvos. Além disto, a correção deles trouxe o que? Grande temor em toda a igreja. E em todos que ouviram essas coisas. Fazer uma pergunta. Se você é um descrente for da igreja, faz diferença para você se Deus está disciplinando os membros da igreja? Não. Não. A disciplina de um membro da igreja não faz diferença na vida de um descrente. Mas por que faz diferença na vida dos salvos, os membros da igreja? Porque faz parte. Se Deus fez isso com o irmão Antônio, também pode fazer isso comigo, não é? Não é? Disciplina na vida do salvo, um dos propósitos é que os outros salvos, os outros membros da igreja, despertam e vejam e talvez corrijam a sua própria vida, não é? Então esse grande temor que trouxe a toda a igreja como resultado de disciplina nessa sexta-feira demonstra não somente o fato que eram salvos, mas também que eram membros, mas também que não perderam a sua salvação. Porque se perderam a sua salvação naquele instante, isto que cabe dentro do que João fala, vai até 1 João capítulo 5. Em 1 João capítulo 5 nós encontramos o que João falou, o pecado que leva à morte. E o que aconteceu com a sexta-feira podia ser considerado o pecado que leva à morte. Isso não é um pecado imperdoável. É apenas um pecado que a consequência é a morte. E geralmente a morte precipitada. Alguém aqui quer morrer precipitadamente? Não. Eu quero ter uma vida cheia. 1 João capítulo 5, verso 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. E por esse, não digo que ore. Então você vê seu irmão pecar, ore por ele. Avise ele. Pode ser que não seja o pecado que leva à morte. Mas não ore por seu irmão que ele pegue esse pecado que é para a morte. É isso que João está dizendo. Não peça oração que seu irmão peca que leva à morte.
Muito pelo contrário, se você vê seu irmão pecar, ore que não seja assim. Mas no contexto de Ananias e Safira, o que foi que fizeram? Pecaram, e quando foram confrontados, mentiram ao Espírito Santo. Como foi que Ananias e Safira cometeram o seu pecado? Eles foram lá e mentiram. Eu digo quando eles planejaram para fazer. Eu digo antes. Eu pecar duas vezes. Antes? Fala uma pergunta. Se tivesse chegado a Pedro e Pedro disse, e aí, vendeu por tal preço? E Ananias, convicto do seu pecado, disse, infelizmente Pedro não foi assim não. Será que queria morrer naquela hora? Talvez não. Pioraram o pecado quando chegaram e mentiram. Não foi? Mas em realidade essa mentira foi antes de falar. Certo? Vamos ver isso também. Tá bom? Pedro acusou o casal, não foi? Pedro acusou o casal. Quando você volta a Atos capítulo 5, a gente vê várias coisas que ele disse. Primeiro ele falou, por que encheu Satanás o teu coração? Não foi? Isso quer dizer que Ananias e Safira estavam possuídos por Satanás? Não. Mas a Bíblia diz que Satanás encheu o coração deles. Não foi? Dá aquela ideia, se nós pensarmos direitinho, a gente ia pensar, ele disse, por que Satanás encheu o seu coração? Mas o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Deixar Satanás encher o coração deles, foi isso que Pedro falou, não foi? É a mesma palavra em grego que nós encontramos em Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O salvo já ou não já está cheio do Espírito Santo? Na hora de salvação, o Espírito Santo vem, está cheio. Então, por que a Bíblia diz encher do Espírito Santo? Tem que se encher de novo? Não. Veja o contexto do verso. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Por que ele iria fazer essa comparação entre embriagar com vinho ou encher-vos do Espírito Santo? O que acontece quando uma pessoa está cheia de vinho? O vinho está controlado. Está bêbado. E se está bêbado, está em controle de si mesmo? Não. Está sendo controlado pelo quê? Pelo vinho. Se a pessoa, se o salvo está cheio do Espírito Santo, já está em minha pessoa, não está? Então, encher do Espírito Santo significa nada mais do que ser controlado pelo Espírito Santo. Não é? Não é isso? A ideia de que Pedro, quando ele diz por que Satanás encheu o seu coração, ele estava tentando perguntar a eles por que deixou ser tão influenciados por Satanás. Isso não nega a salvação, porque Satanás não entrou neles. Satanás estava apenas controlando eles, deixando Satanás influenciar e controlar. Não foi? O salvo pode fazer isso hoje em dia? Sim. Pode. Com certeza pode. Quando você está desobedecendo a palavra de Deus e você sabe que está desobedecendo a palavra de Deus, está deixando quem controlar você? O Espírito Santo? Ou não? Pode ser a carne, pode ser Satanás, mas não é o Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que ele acusou, para que mentisses ao Espírito Santo. Ele disse blasfemou contra o Espírito Santo? Não. Ele disse você mentiu ao Espírito Santo. Eles falaram uma falsidade ao Espírito Santo e isto não cabe no significado de blasfêmia.
Porque lembra que blasfêmia é falar mal do Espírito Santo, não foi? É falar mal contra o Espírito Santo. Perfurar, furar, não é? Eles falaram qualquer coisa sobre o Espírito Santo aqui? Não. Mentiram. Falaram uma falsidade. Ele diz, entre vós vos consertastes. Não foi isso que ele falou? Entre vós vos consertastes. Ou seja, isto era uma maquinação entre eles, independente do Espírito Santo. Não foi? Chegaram lá e disseram, olha, Lucas, vamos fazer isso aqui. O Espírito Santo estava envolvido nisto. Estava presente e sabendo o que estava acontecendo, mas o Espírito Santo não estava fazendo nada. E além disso, eles nunca falaram que o Espírito Santo fez isso. Lembra que Adão falou? A mulher que tu me deste, não foi? Chegaram a dizer a Pedro, o Espírito Santo nos levou a fazer isso. Vós consertastes entre vós. Ele disse para o que? Tentar o Espírito Santo. Não foi? Para tentar o Espírito Santo. Isso quer dizer de testar, provar. Eles estavam tentando o Espírito Santo. Não estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Estavam mentindo ao Espírito Santo. Não estavam culpando o Espírito Santo de qualquer coisa. Eles fizeram o que fizeram independente e nunca em nenhum momento disseram que foi o Espírito Santo que levou eles a fazer isso. Muito pelo contrário. Em tudo eles disseram, sim, foi nós, vendemos. Em nenhum momento Ananias e Safira falaram mal contra o Espírito Santo. Não falaram mal do Espírito Santo, não falaram contra o Espírito Santo. Eles mentiram ao Espírito Santo. Se deixarem ser influenciados por Satanás e falar uma mentira ao Espírito Santo. Se tivesse falado que o Espírito Santo os guiaram ou levaram a fazer isto, então talvez podia ser culpados de blasfêmia ao Espírito Santo. Mas eles não falaram isso. Pedro perguntou, vendeu por X? Sim, vendemos por X. Eles maquinaram entre eles, se deixando ser levados por Satanás, e nunca falaram que o Espírito Santo os levaram a fazer. Apenas mentiram ao Espírito Santo, que para o salvo é impossível conseguir. Não é? Você consegue realmente mentir ao Espírito Santo? Pode tentar, mas ele sabe a verdade, não sabe? Absolutamente. Eles tentaram fazer algo que era impossível fazer e foram pegos sem fazer. Nunca falaram, mas Deus nos levou a fazer isto. Não falaram isso. Não falaram isso. Apenas falaram, coitado. Foram disciplinados por Deus por fazer isto. E isto trouxe temor a todos os membros da igreja. Não foi? Certo comentarista, Clark, o nome dele, diz que esse pecado que leva à morte é um pecado
que leva à morte temporal, mas que Deus ainda estende a misericórdia à alma do salvo. E a razão? Porque o salvo é comprado pelo preço do sangue de Jesus Cristo, não é? O que ia fazer com o sangue de Cristo se o pecado que o salvo comete leva a perder a salvação? O que faz com o sangue de Cristo? Considero como nada, teria que morrer de medo. Não tem valor nenhum. Despreza. Está dizendo que Deus precisa da minha ajuda. Não é? Se qualquer pecado que um salvo comete pode levar a perder a salvação, então está dizendo que o sangue de Jesus não é suficiente, Lucas. Logo você vai precisar ajudar Deus. E mesmo que você é um bom homem, você não tem como fazer isso. O sangue de Cristo é suficiente, não é? E a pessoa fala, pastor, então o salvo pode fazer o que quiser. Eu não estou dizendo isso. O salvo que chega a essa mentalidade, eu duvido a salvação. Desce. Se a minha atitude sobre a graça de Deus é que eu tenho licença de fazer tudo o que eu quiser, eu estou desprezando a própria graça, não estou? Isso quer dizer que não entende o que é a graça. Mas também ali, como Anis e Safira, o pecado deles levou à morte. Pastor James ensinou uma boa lição sobre o pecado que leva à morte. Talvez um dia eu vou pedir que ele venha para ensinar aquela lição. Mas uma das coisas que ele ensinou durante aquela palestra que ele falou era o seguinte: na Bíblia tem muitos pecados que foram dignos de morte, fisicamente falando. E para Anis e Safira, esse pecado foi, mas não era blasfêmia contra o Espírito Santo. Em nenhum momento blasfemaram contra o Espírito Santo. Eles mentiram ao Espírito Santo. Grande diferença. Blasfêmia, apontar, falar mal, difamar, caluniar. Não caluniar o Espírito Santo, não falar mal do Espírito Santo. Eles mentiram ao Espírito Santo. E a consequência era a morte na hora. Dos dois. Porque os dois estavam maquinando isso entre eles. Agora, semana que vem, nós vamos entrar e falar um pouco sobre realmente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vamos tratar o significado disto. Nós talvez vamos chegar a ver se verdadeiramente é um pecado sem perdão. E também nós vamos falar, talvez semana que vem, ou pode demorar mais 2 ou 3 semanas, vamos falar sobre se pode ser cometido hoje esse blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá certo? Morgan, fecha o vídeo, por favor. Alguém tem alguma pergunta? Enquanto o Morgan está desligando aí.